Meu nome é Alexandre de Abreu e com este vídeo venho apresentar a minha proposta de resolução referente aos exercícios 13, 14 e 16, que constam, portanto, fazem parte do Exame Final Nacional de Matemática A, fase 2, ou segunda fase, realizada em julho de 2023. Este é um vídeo que faz parte de um conjunto de vídeos que, na sua totalidade, apresenta a proposta de resolução deste exame de Matemática A, fase 2 de 2023. E, portanto, vou já dar andamento à resolução. Ora bem, nós temos então o exercício 13, que diz o seguinte: para fazer obras de remodelação das instalações, uma pequena empresa pretende pedir um empréstimo a um banco a pagar em prestações mensais iguais. De acordo com a proposta do banco, o valor da prestação mensal a pagar P em euros é dado em função da taxa de juro anual aplicada J em percentagem por aquela expressão P de J. Sabe-se que, no caso de a taxa de juro anual inicial duplicar, a prestação mensal aumentará de 120 euros. Determina, utilizando a calculadora gráfica, a taxa de juro anual inicial. Apresenta o resultado em percentagem, arredondado às milésimas. Na sua resposta, apresenta uma equação que lhe permita resolver o problema. Represente no referencial os gráficos das funções visualizadas na calculadora e assinale os pontos relevantes que lhe permitem resolver a equação. Bom, eu agora na resolução vou aqui ocultar o painel de vídeo e, portanto, o que é que nos é, nos é, o que é que temos de ter em atenção é que a taxa de juro anual, desculpa, então uma coisa, portanto, a taxa de juro anual duplicar, portanto, significa que iremos construir uma função assente na P de J, mas em que o argumento passa a ser 2J, P de 2J. E que a diferença para P de J é de 120 euros. E, portanto, apresente uma equação que lhe permita resolver esse problema. Portanto, é apresentar, então, o primeiro passo é apresentar, então, essa equação que eu vou já colocar aqui. Portanto, cá está. Portanto, P de 2J, que se refere, no caso da taxa de juros anual inicial duplicar, cá está, 2J, que é dado por esta expressão que aqui está, vezes 62,5, e entretanto já passei aqui neste caso para o segundo membro. Portanto, P de 2J, aqui é P de J, uma vez que está multiplicado por 62,5, e portanto é esta, designei esta diferença como sendo a função G de J, e no segundo membro H de J, que neste caso é uma função que é constante. E, portanto, é isto que se põe numa calculadora gráfica. Eu, neste caso, a minha calculadora gráfica é o GeoGebra, e que aquilo que eu vou colocar aqui são precisamente imagens da utilização desse produto de software disponível em online. E vou já passar, portanto, já está. Portanto, temos o GetJ, que é dado pela expressão que eu há pouco aqui coloquei, já está. E o HJ, que é esta reta que é horizontal. Representa um referencial, os gráficos das funções já está, portanto, representados.
na calculadora e assinalo os pontos relevantes, ou o ponto relevante que lhe permitem resolver a equação, e o ponto relevante é este ponto A, que tem de abscissa 3,28092 e de ordenada 1,92. Aqui no GeoGebra eu tenho, portanto, para 5 casas, a aproximação a 5 casas decimais. Ora bem, e o que é que nos pedem ainda é que apresente o resultado em percentagem arredondado às milésimas. E, portanto, o resultado arredondado às milésimas, portanto, é o que vou já aqui apresentar. É o ponto relevante, é o ponto A, é a interseção do GJ com HJ, e que esse ponto A, a sua abscissa, representa, portanto, a taxa de juro inicial J, que é 3,281, portanto, arredondada às milésimas, por cento. Passamos, então, à resolução do exercício 14, que diz o seguinte: considera a função f de domínio 0 a mais infinito, portanto, 0 aberto, intervalo, definida por aquela expressão que ali está. Resolva os itens 14.1 e 14.2 sem recorrer à calculadora. Então temos o 14.1. O gráfico da função f admite uma assíntota vertical e uma assíntota horizontal. Determine uma equação de cada uma dessas assíntotas. Bom, a assíntota vertical imediatamente deduz a partir, fazendo o cálculo do limite daquela função quando o x se aproxima de zero por valores à direita de zero. E, portanto, por valores à direita de zero, já está, aquilo que eu acabei de dizer, vai ser o limite quando x tende para zero mais, daquela função. Eu aqui já simplifiquei a expressão, não é? Portanto, embora não esteja, mas já acabei por simplificar e até vou pôr aqui que é ln, portanto, logaritmo variante de x sobre x mais 2, não é? Podemos fazer esta. E falta só aqui uma coisa no cálculo daquele limite que eu não coloquei, que é os parênteses aqui. Portanto, vou pôr aqui peço desculpa, isto não sei muito bem, mas vamos pôr aqui os parênteses, ok? Em que o limite de uma soma é igual à soma dos limites. O limite de quando x tende para 0 mais de 2 é 2, e o outro limite vai-se dar menos infinito, portanto, como o limite quando x tende para 0 mais é menos infinito, então x, a assíntota vertical, aquela função é x igual a 0. Para uma assíntota horizontal, eles dizem que tem uma assíntota horizontal, basta, escusamos, portanto, se eles dizem que existe uma assíntota horizontal, o seu declive é 0, não faz qualquer sentido ir por aquelas expressões de determinar o declive ordenada na origem. Portanto, basta nós fazermos o cálculo daquela função quando x tende para mais infinito. E, portanto, vou só aqui colocar, então, o resultado para a assíntota que eu designei não vertical, uma forma mais genérica, que vai ser o limite quando x tende para, cá está, aqui também não pus os parênteses, ok? Do logaritmo periante x sobre x mais 2, que vai ser igual a 2. Portanto, temos a assíntota horizontal y igual a 2. Passemos então ao item 14.2. Estuda agora, estuda a função f quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos e determine esses extremos caso existam. E na sua resposta
apresente os intervalos de monotonia da função. Portanto, quando estamos a falar de extremos, a primeira coisa que temos a fazer é apresentar a derivada da função f de x. Portanto, que vou já apresentar o seu resultado. Cá está, determinar a derivada da função. Eu parto já aqui de ln de x sobre x, a derivada, porquê? Porque a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas e, portanto, a derivada de uma constante é zero e, portanto, a derivada da função resume-se a calcular a derivada do logaritmo imperiano de x sobre x. E, por esse motivo, está aqui é só aqui esta expressão. E que vai dar 1 menos logaritmo imperiano de x sobre x ao quadrado. Em seguida, para os extremos, vamos então fazer a derivada igual a zero. Portanto, vamos fazer agora esse cálculo para determinar os extremos, a existência de extremos dessa função. Portanto, igualando a zero, portanto, só o que faz sentido é dizer que o numerador desta função derivada é igualar, portanto, esse numerador a zero. E obtém-se um possível extremo para aquela função. Em seguida, vamos então elaborar um quadrado de sinais para verificar a existência de facto, a confirmação se de facto aquele valor é um extremo e também determinarmos então os intervalos de monotonia que nos é solicitado neste exercício. E, portanto, portanto, um segundo. E o desenho desse quadro está, o quadro de sinais. Portanto, nós vamos colocar o domínio, vai de 0 a mais infinito. Para 0, a função é não determinada. E portanto, cá está o quadro de sinal para a função derivada, mais 0 menos, e portanto verificamos que a função é crescente no intervalo 0 aberto a e, e depois é decrescente de e a mais infinito. E portanto o valor, portanto o e é um máximo da função, que tem de abscissa e e de ordenada f de e, que é dado por 1 mais 2e sobre e. E assim fica concluído o exercício, se não estou em erro, que é o 14. Passemos então à resolução do exercício 16. É um exercício, na minha opinião, bastante interessante e que eu vou até debruçar-me um bocadinho mais alongadamente sobre ele. Mas vamos então, uh, portanto, proceder à sua leitura. Considere as funções f e g de domínio 0 aberto mais infinito, definidas por f de x igual a k sobre x e por g de x igual a menos k sobre x com k maior que zero. Ora bem, isto são funções vocês já estudaram e já sabem, desde o nono ano, que são funções, portanto, que correspondem a proporcionalidade a uma proporcionalidade inversa. Portanto, são funções hiperbólicas. Considere ainda os dois pontos P e Q, com a mesma abscissa, pertencentes respectivamente ao gráfico da função f e ao gráfico da função g. A reta S, tangente ao gráfico da função f no ponto P. A reta T, tangente ao gráfico da função g no ponto Q. E o ponto R, ponto de interseção daquelas duas retas tangentes.
a F e a G, no ponto P e Q, respectivamente. Mostre que, qualquer que seja a abscissa dos pontos P e Q, a área do triângulo é sempre igual a K. Então, eu vou designar aqui um valor a atribuir a esta abscissa, uma designação, um A, um A e um valor A, e sabemos que ele tem que ser maior, portanto, tem que ser maior que zero, não é? Então, temos aqui a abscissa. E, portanto, o que é que nós vamos inicialmente fazer? Portanto, eu agora aqui vou expor só aqui indicações, só para me começar a orientar. Portanto, a função f de x, que é igual a k sobre x, menos k sobre x, função g. E, portanto, vamos ter que a função no ponto A é k sobre A para f de A e menos k sobre A para g de A. Portanto, e os pontos P e Q, com a mesma abscissa, têm de ordenado o P k sobre A e o Q menos k sobre A. O que é necessário agora para obter a reta tangente, a expressão agora da reta tangente? Da reta tangente f de x. Portanto, isto implica, portanto, o cálculo de várias, aqui uma sequência de cálculos entre eles, portanto, já está, portanto, para determinar a expressão da reta tangente a f de x em x igual a A, que é a abscissa que estamos a tomar. Portanto, fazemos a derivada, e o que é que corresponde a derivada da função, e o que é que corresponde a derivada da função no ponto de abscissa A? É precisamente o declive da reta que nos designam por reta S, tangente ao gráfico no ponto A. E, portanto, a reta S, portanto, esse declive é dado por menos k sobre A quadrado, e, portanto, já temos o declive e depois pretendemos determinar a ordenada na origem, B, e fazendo, portanto, as contas, temos que a ordenada na origem é dado por 2k sobre A, e temos então aqui a expressão da reta S, que eu designo por uma função S de x, que vai ser menos k, vai ter declive menos k sobre A quadrado e ordenada na origem 2k sobre A. E fazemos o mesmo exercício para a reta T, que nos dizem que é uma reta que é tangente à função g de x no ponto da abscissa, e neste caso x igual a A. Portanto, nós vamos colocar, fazer precisamente o mesmo exercício. E cá está. Portanto, fez precisamente o mesmo exercício anterior, em que a derivada da função é k sobre x quadrado e a respectivo declive, ou seja, da reta tangente, naquele ponto da abscissa A, tem de declive, que é a derivada da função g no ponto A, que é dado por k sobre A quadrado. Desenvolve-se todo o raciocínio e chegamos à expressão da reta, que eu designei por t de x, que é dado por k sobre A quadrado vezes x menos 2k sobre A. Finalmente, tendo a expressão das duas retas, o passo seguinte é determinar as coordenadas do ponto R, que resulta precisamente da interseção destas duas, que é o ponto de interseção dessas duas retas. E, portanto, continuando a desenvolver o exercício, vamos então obter esse ponto de interseção, o nosso ponto R,
igualando, portanto, as expressões das duas retas, chegamos ao valor da abscissa que é x igual a 2a, em que o R, portanto, será um ponto de abscissa 2a e de ordenada, por exemplo, S de 2a, e fazendo as contas, nós obtemos que o S de 2a igual a 0 e o ponto R vai ter de abscissa 2a e de ordenada 0. Bom, tendo agora os dois pontos, é fácil de chegar à expressão da área do triângulo, constituído pelos pontos P, Q e R. E, portanto, passo já a colocar o que é a área do triângulo. Vai ser a base, e a base é o comprimento que vai de P a Q, e, portanto, como eles têm, o P e o Q têm a mesma abscissa, o resultado, a distância, vai ser a base desse triângulo, vai ser dado pela diferença das respectivas ordenadas no ponto, no ponto x igual a A. Portanto, podemos tanto calcular para as duas retas ou como para as duas funções. Eu acho que será melhor utilizar as duas funções do ponto A, o valor das duas funções no ponto A, porque é uma expressão muito mais simples, que é dado por k sobre A, menos o g de A é menos k sobre A, portanto passa mais k sobre A, e temos então que a base vai ser 2k sobre A. A altura vai ser a diferença entre as abscissas do ponto R e dos pontos P e Q. Portanto, que nós já tínhamos visto que designamos por A. Portanto, a altura vai ser 2 menos A, que é igual a A, e estamos em condições de obter a expressão para a área do triângulo PQR, que é a base vezes a altura, a dividir por 2, em que a base é 2k sobre A, a altura é A, e, portanto, ia dividir por 2. Portanto, os dois cortam, os A's cortam, e fica demonstrado que o valor da área, qualquer que seja a abscissa, é dado sempre pelo valor de K. Portanto, está demonstrado que a área do triângulo é igual a K. Bom, mas para muitos pode acontecer que isto seja um bocadinho abstrato, mas não é assim tão abstrato quanto isso. E eu passo a tentar mostrar, digamos, dar uma visualização do que é que aqui está em jogo. Isto é, portanto, será uma exposição extra exercício para uma melhor compreensão, porque eu acho que este exercício é bastante interessante. E, portanto, eu passaria a mostrar no GeoGebra, eh, o, o desenvolvimento desse exercício. Eu tomei como ponto de partida para aquilo que irei apresentar, aqui este A que vai corresponder à abscissa, e vou atribuir já um valor, e depois hei de variá-lo para verem como é que vem a evolução da formação do triângulo. E comecei também com um k igual a 3. E, portanto, aqui vou apresentar, portanto, aqui a função g de x, a função g de x e a função f de x. Já está. Já estão as funções. Depois vou aqui desenhar uma reta vertical que vai corresponder, digamos, à abscissa que eu estou aqui a tomar como sendo igual a 2. Defino os pontos P, defino o ponto Q, e, como já vimos, defino o ponto
enfim, não devia definir já aqui o ponto R, já lá vamos, e vou, portanto, agora apresentar as retas que são tangentes, neste caso é uma reta S tangente ao ponto P, cá está, tangente, peço desculpa, a f de x é f de x, neste ponto da abscissa 2, que designamos por P, e o t de x, que vai ser a reta que é tangente a g de x no ponto de abscissa 2, que designamos por Q, e cá está o ponto de interseção, o R. Portanto, agora, o R, cá está. E já a visualização vai ser este triângulo que aqui está, então, entre o segmento PR, segmento PQ e o segmento QR. Portanto, é este triângulo que estamos a falar. Ok? Portanto, o que é que eu aqui, para uma facilidade de visualização, o que é que eu aqui coloquei? Coloquei só, e vou colocar só os segmentos PR e QR para uma visualização mais que não seja. Portanto, cá está, cá está, e agora vou retirar as retas. Portanto, já vemos que estes segmentos coincidem com a reta S e com a reta T, respectivamente. E para não ficar muito confusa a visualização, eu vou tirar, portanto, neste momento, S e, portanto, as respectivas retas. Portanto, isto será a visualização e que eu até posso colocar, para maior facilidade, esta visualização aqui como complemento ao exercício que nós estivemos a fazer. Eu volto outra vez à página do exercício 16. Vou só fazer aqui, já fiz só um segundo. Ok, control. Peço desculpa, não era isto que eu queria. Aqui está. Portanto, a imagem que acabamos de ver, vamos ver se eu consigo colocar isto como deve ser, de maneira a não, se calhar um bocadinho mais pequeno, só para caber tudo. Ok. Portanto, isto é o ponto que há pouco observámos ali no GeoGebra e do qual eu vou partir, não é? Portanto, e agora, se observarem, então, o que é que acontece quando nós variamos a abscissa e mantemos o kappa? Portanto, ao variar a abscissa e manter o kappa, vamos ter, como estão a ver, a forma do triângulo vai-se alterando. E o que é engraçado, e agora vou parar só para verem uma coisa, vou colocar agora aqui os textos para nós vermos os valores, o valor da base e o valor da altura, a área do triângulo calculado, que é calculado pelo, que é calculado por estes valores, a base vezes a altura a dividir por 2, que dá 3, e o kappa continua a ser igual a 3. Portanto, o kappa aqui não variou. E, portanto, cá está. E vamos continuar, então, ver a evolução do triângulo para Tx entre 0,5, ou seja, para a abscissa, daqueles pontos de P e Q entre 0,5 e 8. Foi este intervalo que eu aqui coloquei, só para ver a evolução da forma desse triângulo. Portanto, agora,
Fixando, por exemplo, o A igual a 2, partindo novamente daquela situação, vamos então agora variar o K. A partir de 3, já sabemos que o K é igual a 3. Portanto, aquilo que nós vimos foi, no caso do K, o que vai acontecer, vai haver variação da própria função, né, das funções. Portanto, cá estão, do formato das funções. O que é interessante, e portanto, mantendo a mesma abscissa, aquilo que vai variar é a base. E, portanto, vai variar a base e a área daquele triângulo é sempre igual ao valor de K que eu estou a variar. Como podem observar. Portanto, isto pode, enfim, não, é esta, digamos, a visualização que reproduz aquele exercício para demonstrar que qualquer que seja o valor da abscissa, qualquer que seja o valor da abscissa, a área do triângulo é sempre igual a K. E, portanto, para fixar, fixando uma abscissa e variando o K, verificamos que a área do triângulo varia com o K, só com o K. É só em função daquele valor K. Portanto, eu espero que tenha sido elucidativo esta minha proposta de resolução dos exercícios 13, 14 e 16 e, portanto, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela vossa atenção.